Uma das coisas que sempre me incomodou na política brasileira é a questão da riqueza que os políticos brasileiros constroem depois que entra na política. Muitas vezes, o padrão de vida que esses políticos levam é incompatível com o que eles ganham dentro da política. E aí, claro, existe todo o contexto que o cargo político pode trazer. No entanto, é inconcebível, gente. É inconcebível como esses caras conseguem enriquecer e ter um patrimônio absurdo que não casa, que não encaixa naquilo que eles ganham, apesar de ganharem muito, porque eu acho que o político brasileiro ganha demais, mas não encaixa no padrão de vida que esses caras têm. E aí leva a gente a imaginar o quê? Isso se chama corrupção, infelizmente. No Brasil, um dos grandes defeitos da população em relação aos políticos é tratá-los como popstar. Na realidade, político é um servidor público. Ele foi eleito em uma eleição com a função de trabalhar para o Estado e, claro, trabalhar em prol da população. Todos os cargos políticos devem sempre ter isso em mente. Os políticos, eles são pagos com os impostos que nós pagamos, seja qual for o imposto que você pague, desde um sanduíche que você come na rua ao imposto de renda. A renda, o salário, as verbas de gabinete vêm desses impostos. Então, somos nós que pagamos o salário desses caras. Então, por que tratá-los como popstar? A partir do momento em que nós deixarmos de tratá-los como figuras extraordinárias, pode até ter um dom ali de fazer política, de saber fazer política, mas a gente não pode tratá-los como popstar. Lembrem-se, eles são servidores públicos. Ponto. A partir do momento que a gente tratá-los assim, talvez a política, no geral, nesse país melhore. A maioria dos nossos políticos não deveriam ter cargos públicos. A grande maioria, se nós fôssemos ter, de fato, uma ficha limpa, onde os nossos políticos fossem se encaixar, 90% ou mais dos nossos políticos não poderiam ser eleitos. Eles fazem leis para beneficiá-los. Por isso que a maioria ainda continua na política. Talvez isso seja um dos pontos que deve ser revisto urgentemente na política nacional. O mau uso do dinheiro público é algo assustador. E não é apenas a questão da verba de gabinete ou a rachadinha que é utilizada dentro dos gabinetes políticos em praticamente todos os níveis. E tem gente que faz isso há anos, há décadas. Tem gente que coloca os filhos para fazer rachadinha, para continuar a ganhar o que a gente poderia chamar de por fora, além das emendas que muitas vezes são mal distribuídas. Isso aí tem muito a ver com quem está com a chefia da Câmara, quem é o presidente da Câmara. Tem muito a ver em como a verba é trabalhada, a verba é distribuída. A gente tem que parar com isso. Tem que parar de passar pano para esses caras. A gente tem que cobrar, mas é cobrar de uma forma absurdamente dura. Não pode passar pano para ser ninguém. Talvez aí a política da gente melhore. Quem sabe? Não é verdade? O que você acha? Que a gente tem que continuar passando pano para qualquer político, qualquer um, de qualquer partido. Porque isso não acontece só na direita, na esquerda, no centro, na extrema-direita, na extrema-esquerda. Isso acontece em todos os partidos, em todos os campos políticos. Está na hora da gente dar um basta nisso. A nossa democracia, ela ainda está em desenvolvimento. No entanto, a democracia é um ponto que a gente não pode abrir mão. A democracia, por mais defeito que tenha, é inegociável. Todo aquele que tem uma postura contra a democracia deve ser extirpado da política. Todo aquele que prega ou tenta a ideia de golpe, os golpistas,
para destruir a democracia, eles devem ser retirados da política. Ponto. Sem discussão. A democracia deve sempre ser inegociável. O Politizei termina hoje voltando para a primeira pergunta. Como pode políticos que crescem dentro da política ter um patrimônio incompatível com o que eles ganham? Ter um patrimônio atípico, com mansões, com carros de luxo, com apartamentos de luxo, com casas e mansões em praias, incompatível com os seus rendimentos. De onde vem este dinheiro? Respondam, de onde vem esse dinheiro? Ponto. Até o próximo Politizei.